Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bem, a nossa aula de hoje é sobre os números racionais, dando continuidade a esse capítulo, tá? Porém, a gente vai ver agora a potenciação, ok? Vimos aí as 4 operações fundamentais da matemática, aplicando aí todo o conhecimento de jogo de sinal e tudo que a gente viu durante as nossas aulas. Agora, nós vamos aplicar esses conhecimentos na potenciação. Tranquilo? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem essa aula com o livro aberto na página 67 até a página 69, tá? Também é necessário e de fundamental importância que estejam com o caderno aberto, fazendo anotações, tá? É sempre importante anotar, talvez algo que eu falo ou algo que tem aqui nessa apresentação, tranquilo? Então vamos lá. Então aqui vamos fazer um breve resumo, tá? Do que é a potência, para que vocês possam recordar, revisar, tranquilo? As potências surgiram para representar multiplicações em que os fatores são iguais, tá? Então, vamos relembrar aqui, ó. Aqui eu tenho a base, tá? Da minha potência, o expoente e aqui a minha potência, que é o resultado dessa multiplicação. Ou seja, eu tenho aqui 3 elevado a 2 ou 3 ao quadrado. Isso aqui, gente, é o mesmo que você multiplicar o 3 duas vezes, ó. 3 vezes 3. Por que, tia, que eu vou multiplicar duas vezes? Porque o meu expoente lá é 2. Então, a potência é justamente isso, é eu multiplicar a minha base quantas vezes o meu expoente pedir. Então, tranquilo? Então, por exemplo, representando aqui por letras, A e N pode ser qualquer números racionais, tá? Dentro aí desse conjunto. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fração, pode ser decimal. O A e o N pode ser qualquer valor. Então, aqui o A é minha base e o N é meu expoente. Então, eu vou multiplicar a base, que eu estou representando pela letra A, N vezes, ou seja, quantas vezes o meu expoente pedir. Tranquilo? Então, isso aqui você já conhece, isso aqui é só uma breve revisão, tá? Agora, vamos focar mais na potência de números racionais, tá? Então, assim, os números racionais já vimos que e vamos trabalhar fração, porém, além da fração, ainda vai envolver um jogo de sinal, tranquilo? Então, vamos aqui. As regras da potenciação com números racionais são as mesmas das frações. Porém, devemos nos lembrar de que a regra da potenciação dos inteiros devem ser aplicada aos racionais também. Então, olha só. Aqui nós vamos trabalhar a potenciação com fração. Porém, vai envolver o jogo de sinal, pois a gente pode ter uma fração negativa, um expoente negativo dentro de uma potência. Então, vamos trabalhar com a fração, mas também, vamos sempre recordar aqui dessa nossa tabelinha de jogo de sinal. Por isso que em todas as minhas aulas eu trago essa tabela. Não esqueçam dela, pois vai ser aplicado também aqui na potenciação, tá? Além disso, vimos lá em números naturais, números inteiros, as propriedades da potência e vamos também aplicar aqui nos números racionais. Então, a mesma propriedade que a gente viu lá nos números naturais inteiros, também é aplicado aqui nos números racionais, tá? Algumas propriedades foram criadas nas operações envolvendo potenciação de bases iguais ou diferentes, para simplificar os cálculos. Então, ou seja, as propriedades, gente, elas servem justamente para que você possa fazer isso aqui, ó, simplificar os cálculos. Não esqueçam disso. Propriedade, o que a gente faz com a matemática para fazer um cálculo mais rápido, com um raciocínio lógico, nós estamos simplificando nossos cálculos, tá? Então, vamos aqui às 4 propriedades fundamentais para que a gente possa simplificar esses cálculos.
A primeira delas é o produto de potência de bases iguais, tá? Então, aqui eu vou listar primeiramente todas as propriedades e aí a gente vai ver cada uma com exemplos. A segunda é o quociente de potências de bases iguais. A terceira é a potência de um produto e a quarta é potências de potências, tá? Então, reforçando aqui, as propriedades das potências se aplicam aos conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais, tá? Então, aqui são as quatro propriedades que a gente vai ver aqui, tá? Vamos ver agora detalhadamente cada uma. Bem, a primeira propriedade diz o seguinte: produto de potências de mesma base, de bases iguais, tá? Produto é uma multiplicação. Então, aí eu vou ter uma multiplicação de potências em que as bases das minhas potências serão iguais. Então, olha aqui, ó. Eu tenho essa potência, tá? E tenho essa segunda potência. E eu tenho o produto aqui, ó, a multiplicação entre elas, tá? Percebam que aqui esse número 4 e o número 3 são os meus expoentes. E aqui, ó, mais 2/3 mais 2/3 serão as minhas bases. E as bases aqui, elas estão iguais, tranquilo? Então, o que é que eu vou fazer para resolver isso aqui? Olha o que diz. No produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou resolver de acordo com o que foi dito na definição. A base vou conservá-la. Então, vou reescrever do jeito que está. Mais 2/3. Ele colocou o parêntese aí porque está envolvendo o sinal, tá? Escrevi aqui a minha base, agora eu vou somar os expoentes. Os expoentes são 4 mais 3, tranquilo? Agora, finalizando aqui, só para a gente resolver os expoentes, tá? Vou repetir a minha base, que é mais 2/3. E vou somar os expoentes. 4 mais 3, 7. Pronto. Então, aplicamos aí a primeira propriedade. Você poderia perguntar, tia, eu preciso resolver essa potência? Tipo, 2 elevado a 7, 3 elevado a 7. Nesse caso, gente, não. Por quê? Porque aqui a gente está apenas aplicando a propriedade, que é fazendo o que ela pede. Conservar a base, ó, e somar os expoentes. Então, tá aqui, conservamos a base e somamos os expoentes. Então, aplicamos aí a primeira propriedade. Tranquilo? Muito bem. Segunda propriedade, quociente de potências de bases iguais. É a mesma coisa da primeira, só que aqui vamos trabalhar com o quociente, ou seja, a divisão. Então, eu vou ter aqui, ó, uma divisão de potências com a mesma base, tá? Tá vendo aqui, ó, a base é 1/3 mais 1/3, aqui também mais 1/3, tá? Então, vamos trabalhar essa propriedade. O que é que vamos fazer? Conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Então, vamos escrever aqui. A minha base é mais 1/3, então, eu vou escrever do jeito que está, ó, abre parênteses, mais 1/3, que é minha base. Fechou. E agora, eu vou subtrair os expoentes. Quem são os expoentes aqui, ó? O 3 e o 2. Então, vamos fazer passo a passo, tá? Para que todos entendam. Então, eu vou subtrair, vai ficar 3 menos 2. Tá? Então, isso aqui vai ser igual à base. Eu não vou mexer, porque pede para que você conserve. Então, eu vou só repeti-la. E agora, eu vou subtrair os expoentes. 3 menos 2, 1. Existe uma regra também das potências que todo número, qualquer número, elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, aqui eu vou calcular, tá? 1/3 elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, continuando aqui, isso aqui vai ser igual. Aí, eu vou abrir o parênteses,
mais 1/3. Aí, eu já falei o seguinte, pessoal, tia, eu poderia tirar esse mais, esse parênteses e deixar só 1/3? Sim, pode. É como eu sempre falei, se o sinal aparece ou não, o número ele vai ser positivo, tá? Mas de acordo aqui com o exemplo, como ele quer, né? Trouxe aqui, aliás, a base, tudo isso aqui, então eu fui só repetindo ela do jeito que está. Tranquilo? Pronto. Então vamos para a propriedade, que é potência de um produto. Então aqui eu vou ter o seguinte, eu tenho aqui dois termos, né? Tenho 2/3 vezes 5/7. São dois termos aqui. E o produto entre eles. E tudo isso aqui está elevado a 2. Então, tudo que está dentro do parênteses vai ser a minha base. E o 2 aqui vai ser o meu expoente. Como é que eu resolvo uma situação dessa? Olha só. Elevamos cada fator do produto ao expoente da potência. Então, ó, eu tenho esse primeiro fator e tenho esse segundo fator. Então, eu vou elevar cada um deles ao meu expoente. Vai ficar assim, ó. Então, vou escrever aqui o primeiro fator. Abrir o parênteses aqui. O primeiro fator é 2/3, tá? Vou fechar, por quê? Vou elevar ele ao meu expoente. Vezes, agora eu vou colocar o segundo fator, que é 5/7, né? E vou elevar a 2. Pronto. Então, fiz aí o que a propriedade pediu, né? Eu separei aí cada um dos fatores e elevei ao expoente da potência. Ah, tia, eu posso resolver, repetir a base, somar os expoentes? De jeito nenhum. As bases aqui agora, ó, são diferentes, tá? A base aqui é 2/3 e a base aqui é 5/7, tá? Elevada ao expoente 2. Mas aí aplicamos a nossa terceira propriedade. Quando vir assim, ó, termos da potência, o produto aqui dos fatores elevado ao mesmo expoente, você pode separar, tá? Quarta e última propriedade é a propriedade potências de potências. Então, o que é que vamos fazer, tá? Eu tenho aqui, ó, uma potência, que é essa daqui todinha, ó, elevada a outra potência, que já é ela completa. Então, o que é que eu vou fazer? A base aqui, ó, que é 3/5, está elevada ao expoente 2, que está elevada ao expoente 3. Então, o que é que eu vou fazer? Conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Os expoentes é 2 e 3. Então, vamos conservar a base. Vou abrir aqui o parênteses. Mais 3/5, tá? E vou multiplicar os expoentes. Os expoentes não é 2 e 3? Então, vou fazer 2 vezes 3. Resolvendo aqui, tá? Vou continuar conservando a minha base, tranquilo? Que é 3/5. E agora eu vou pôr o resultado da multiplicação dos expoentes. 2 vezes 3, 6. Pronto. Então, nós aplicamos aí, tá? O que pede a propriedade. Aí vocês poderiam me falar, tia, mais uma vez, tenho que colocar o mais sempre dessa forma? Gente, eu estou trabalhando aqui com o sinal positivo, tá? E copiando do jeito que está aqui, porque foi dado no exemplo. E também porque quando vier o sinal aí negativo, vocês já vão saber como que vocês podem trabalhar. Entenderam? Pronto, então aqui vimos as 4 propriedades fundamentais aí necessárias para que a gente possa resolver a potência de números racionais, tá? Todos esses exemplos estão aí no livro de vocês, vocês podem dar uma olhada, mas não esqueçam de fazer anotações, porque às vezes no livro não está tão explicativo como eu estou aqui mostrando para vocês. Ele pula algumas fases e às vezes a resolução se torna bem mais simplificada, tá? Bom, então aqui, pessoal, nós agora vamos ver, tá? Alguns exemplos em que
vamos resolver expressões numéricas envolvendo também a operação da potência, tá? Então, aqui, além de aplicar as propriedades, também vamos precisar calcular. Então, vamos aqui a esse exemplo 1. Antes que a gente inicie a resolução, vamos fazer a leitura dessa expressão. Então, olha só, eu tenho esse primeiro termo aqui todinho, que está sendo dividido por esse segundo termo. No primeiro termo, eu já vi que eu vou aplicar a propriedade potência da potência, a quarta propriedade, tá? Aqui no segundo termo, eu vou precisar calcular uma raiz quadrada. Eu sei que tem um sinal negativo aqui fora, vou precisar fazer um jogo de sinal. Tenho aqui uma potência com o expoente 2, tá? Então, vamos aos cálculos e aí vocês vão entendendo passo a passo, tá? Esse exemplo aqui, ele tem no livro de vocês também. Porém, o método de resolução lá pula algumas fases. Então, aqui eu vou trazer para vocês uma resolução um pouco mais passo a passo. E aí, aos poucos, né, vocês vão se acostumando e vão resolvendo as expressões numéricas de maneira mais rápidas e criando alguns métodos resolutivos mais simples. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos observar aqui que temos uma fração, tá? Negativa, elevada a um expoente 2, e tudo isso aqui está elevado a outro expoente. Então, aqui nesse caso, nós vamos aplicar aí a propriedade potência da potência, tá? Então, para esse primeiro termo aqui, dessa divisão, tá? Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, repetindo a base, fica menos 2/3 elevado, aí eu vou multiplicar aqui os expoentes. 2 vezes 2, 4, tá? Então, eu vou repetir aqui minha divisão. E agora, eu vou trabalhar esse lado aqui, calculando a minha raiz quadrada. Então, eu vou repetir o meu colchete, por quê? Porque eu tenho um sinal aqui negativo, tá? E aí, resolvendo aqui, essa minha raiz quadrada, tá? Então, vou repetir o numerador 2 sobre a raiz quadrada de 9, 3. Vou colocar aqui o parênteses, tá? Porque o sinal negativo tá fora dele. Isso aqui elevado a 2. Fechou o colchete, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Ó, vocês sabem que quando eu tenho uma potência em que a base é negativa e o meu expoente é par, então o resultado vai ser positivo. Então, vou fazer aqui, ó, 2 elevado a 4. É o mesmo que multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado a 4 dá 16. Sobre 3 elevado a 4. É repetir, né, a multiplicação aí do número 3, 4 vezes. Isso aqui, vocês podem conferir, dá 81. E aí, fica positivo porque o meu expoente aqui, ele é par. Aí, vou repetir aqui a minha divisão. Vou colocar o meu colchete, porque eu tenho um sinal negativo aqui fora. E agora, eu vou trabalhar aqui, ó. 2 elevado a 2, 4. Sobre 3 elevado a 2, 9. Pronto. E aí, eu já não coloco mais o parênteses, porque eu resolvi essa potência, tá? Aí, o que é que acontece? Aqui, eu vou ter a divisão de fração, só que eu tenho uma fração positiva e uma fração negativa. Eu sei que o resultado disso vai ser negativo, por quê? Mais com menos vai ser menos. Então, vamos resolver a nossa divisão? A divisão de fração repete a primeira, que é 16 sobre 81, e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Que no caso fica, eu vou repetir aqui só por conta do sinal. Se tá 4 sobre 9, então fica 9 sobre 4. Agora, eu vou trabalhar as multiplicações, ó. 16 vezes 9 vai dar 144. Sobre 81 vezes 4 dá 324. E essa fração vai ficar negativa, porque mais com menos fica menos. Então, chegamos nesse resultado de fração, em que podemos simplificá-las para
deixar na forma irredutível. Então, eu vou simplificar aqui por 4. Eu sei que os dois dá para dividir por 4. Então, isso aqui vai ser o mesmo que menos 144 dividido por 4 dá 36, sobre 324 dividido por 4 dá 81. Perceba que essa minha última fração ainda dá para simplificar, não é verdade? Vou simplificar aqui por 9. Então, o sinal negativo, né? Porque o resultado vai ficar negativo. 36 dividido por 9 dá 4. E 81 dividido por 9 dá 9. Pronto, cheguei aqui em uma fração irredutível, ao qual eu não posso mais simplificá-la. Então, o resultado aqui de toda a minha expressão vai ser igual a menos 4 sobre 9, tá? Então, é assim que a gente resolve as potências. Alguns cálculos, gente, de divisão, multiplicação, aqui no vídeo eu já trouxe o resultado pronto, mas aí vocês abram um espaço aí de rascunho e vão fazendo os cálculozinhos. Por exemplo, 324 dividido por 4, tá ok? Então, vejamos aqui um segundo exemplo, tá? Em que vamos resolver mais uma expressão numérica envolvendo a potenciação de números racionais. E não esqueçam, para que você consiga resolver as expressões, você precisa ter paciência, atenção, organização e prática. Então, vamos aqui a mais um exemplo para que vocês consigam visualizar e entender e resolver os exercícios que a gente vai ter aí, tá? Então, olha só. Para essa expressão aqui, eu já observo o seguinte, eu tenho duas divisões aqui de 3 termos, que é essa potência e essa. Percebi que esse primeiro termo e esse segundo termo, essas duas potências, têm bases iguais. Ó, aqui é menos 1/3 e aqui é menos 1/3. Então, eu tenho a divisão de potência de mesma base. Lembra uma propriedade lá, né? E aqui, nesse terceiro termo, eu vou ter a potência da potência. Então, já vi que eu vou aplicar aqui duas das propriedades. Tranquilo? Então, já fiz a leitura aí da minha expressão numérica. Agora, vamos à resolução dela. Então, já analisamos aqui e fizemos uma leitura da nossa expressão com as potências de números racionais. Aí, vejam só. Eu tenho aqui, ó, essas duas potências, o quociente, ou seja, a divisão de duas potências com bases iguais. Ó, tenho menos 1/3, menos 1/3. Então, aplicando aí a propriedade de quociente, quando as bases são iguais, então, eu vou repetir a base, que é menos 1/3, e vou subtrair os expoentes. No caso aqui, os expoentes é 2 e 3, então, vai ficar 2 menos 3. Tá? Aí, vou repetir essa minha divisão aqui e aqui vou trabalhar a quarta propriedade que a gente viu, a potência da potência. Então, vou repetir a base, que é 3 sobre 5, tá? E vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, 4. É importante, gente, sempre manter a organização em relação a repetir o parênteses, fazer dessa forma para que você consiga entender, tá? Então, aqui, ó, vou subtrair esse meu expoente. Então, por enquanto, minha base, vou só repetindo, tá? E aí, o meu expoente fica o seguinte, 2 menos 3, operações com números inteiros. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, 3 menos 2 não dá 1, e vou conservar o sinal do maior número. O maior número não é 3, então fica menos 1. Dividido, tá? Aí, aqui eu vou ter, gente, vou trabalhar aqui a potência 3 elevado a 4 e 5 elevado a 4. Fazendo os cálculos aí rapidinho, tá? 3 elevado a 4 é o mesmo que multiplicar o 3 4 vezes. Isso aqui dá 81. Sobre 5 elevado a 4 é multiplicar o 5 4 vezes. Isso aqui dá 625. Tranquilo? Pronto, então, por enquanto, chegamos nesse resultado.
Aí aqui, olha para essa potência agora. Eu tenho uma potência em que o meu expoente é negativo. Então, existe uma propriedade, né, em que quando o expoente ele é negativo, você coloca um 1 no numerador, tá? E o denominador, você vai escrever tudo o que está aqui, exceto o sinal negativo. Então, aqui vai ficar menos 1/3 elevado a 1, tá? E essa segunda parte, que é essa minha fração, eu vou só repetir. Tranquilo? Pronto. Então, aqui, ó, é uma divisão. É 1 dividido por essa potência. E na divisão, você faz o seguinte: repete a primeira e eu vou multiplicar pelo inverso dessa. E essa daqui, já resolvendo automaticamente, todo número elevado a 1 não vai dar ele mesmo, então aqui vai ficar menos 1/3. Como eu vou inverter, tá? Vou continuar escrevendo meu parênteses por conta do sinal negativo e invertendo aqui vai ficar menos 3/1, tá? Aí, vou repetir aqui minha divisão e essa minha outra fração, tranquilo? Pronto. Aí, eu chego nesse resultado, em que eu vou ter 1 vezes essa fração. Qualquer número multiplicado por 1 não vai dar ele mesmo? Então, 1 vezes essa fração vai dar essa fração. E aqui eu tenho 3 dividido por 1. 3 dividido por 1 é 3. Então, restou aqui somente o menos 3, tá? E aí, eu já posso eliminar meu parênteses, porque eu não vou ter mais nenhum sinal de multiplicação, já foi resolvido. Aí, eu vou dividir isso daqui por 81 sobre 625. Tranquilo? Então, aqui, ó, eu vou ter a divisão de um número inteiro por uma fração. Então, invertendo isso daqui, ó, é como se tivesse um aqui, tranquilo? Né? Que a gente dividiu, né? Então, só colocando para vocês entenderem. Então, aqui vai ficar menos 3 sobre 1, que é repetir a primeira, e multiplicar pelo inverso da segunda. 625 dividido por 81, tá? Então, agora, 65 dividido por 3 dá 625. E 81 dividido por 3 dá 27. Sinal negativo antes, tá? Pronto, chegamos nessa fração aqui, tá? Não tem nenhum número ao qual a gente possa mais simplificá-la. Então, esse é o resultado, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. O resultado dá menos 625 sobre 27. Tranquilo? Então, agora, ó, aqui são alguns exercícios que eu quero que vocês treinem durante esse período, tá? Me procurem se tiverem dúvidas. Então, vocês vão resolver os exercícios aí da página 70, tá? Página 70, as questões 30, 31, 32, 33 e 34, tá? Vão aplicar aí algumas propriedades e aos poucos vocês vão conseguindo métodos resolutivos bem mais rápidos, tranquilo? Então agora é com vocês, bons estudos!